no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24, alguns versículos a seguir. Tema de hoje: encorajamento importante, que diz assim o versículo 24: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao seu mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Meus queridos e amados irmãos, encorajamento importante. Da parte de quem para quem? Quando nós olhamos capítulo 10, versículo 24, nós encontramos aqui Jesus. Jesus sendo bem claro para os seus discípulos. Jesus admoestando os seus discípulos. Jesus encorajando os seus discípulos quanto à obra que deveriam realizar, quanto ao que eles enfrentariam dali para frente. E quando nós olhamos Jesus, ele ensinando os seus discípulos, Jesus não chamou-os para um lazer, Jesus não chamou-os para um turismo, Jesus não chamou-os para ali ser uma estrela, ser o centro das atenções. Não, Jesus os chamou para uma missão. E nesta missão, Jesus deu alguns conselhos, Jesus deu alguns encorajamentos para eles, e muitas coisas ali Jesus deixou para os seus discípulos, como algumas palavras de estímulo. Estímulo estes que nós vamos falar a partir de agora, que para muitos não seriam estímulo, e sim palavras de desânimo. Mas Jesus, ele é muito claro quando chama seus discípulos para fazer a sua missão. Por isso que o tema desse estudo, nós colocamos encorajamento importante. O encorajamento importante, agora eu vejo Jesus dando-lhes aqui algumas palavras de estímulo, como falando que o discípulo, ele não tem imunidade especial, mas ele tem um exemplo superior. Quando Jesus chama os seus discípulos para fazer a sua missão, pregar o evangelho a toda criatura, levar a palavra da verdade, dizer que ele ressuscitou, dizer que ele está vivo, Jesus, ele diz ali que os discípulos, eles não teriam imunidade especial, mas eles teriam exemplo, o exemplo superior. Quando eu olho Jesus aqui na sua missão aqui na terra, 3 anos de ministério, todo mundo conhece a história de Jesus, mas desses 3 anos que ele esteve aqui na terra, nós vemos que Jesus, ele foi odiado, Jesus, ele foi desprezado, Jesus, ele foi ali tido, Jesus, ele foi não foi agradecido. Muitas pessoas
agiram de ingratidão, Jesus ele foi traído. E tudo isso Jesus nos deu por exemplo também. E quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 10 de Mateus, versículo 24 e 25, nós vemos que se o mundo odiou Jesus, ele odiará os seus discípulos também. Se chamaram Jesus de Belzebu, senhor das moscas, ou senhor de sacrifícios idólatras, um epítero ultrajante, o que não fariam ou o que não farão aos seus domésticos, aos seus servos? Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, quando nós olhamos os enviados de Jesus, eles não devem ali esperar uma vida fácil, à medida que saírem pregar o evangelho, à medida que saírem curando, à medida que saírem libertando. Eles não devem esperar aplausos, eles não devem esperar ostentação, eles não devem esperar ali elogios, eles não devem esperar amor, aceitação. Não, Jesus, ele mesmo nos deu exemplo. Quando a Bíblia nos dá o exemplo, Jesus ali ele diz que a hostilidade do mundo, porém não deve fazer de nós desanimarmos. A hostilidade do mundo não deve fazer-nos parar. A hostilidade do mundo não deve fazer-nos fracassar. Mas é nessas horas que os discípulos precisam pensar. Nessas horas que os discípulos precisavam pensar em como seu Senhor também sofreu, foi tratado pelo mundo. Nós temos um exemplo, e melhor do que termos imunidade é termos exemplo. E qual foi o exemplo, Senhor? Ali nós vemos Jesus falando para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Isso é um grande exemplo para nós. Jesus não chamou-os, nós e os discípulos, para sermos envergonhados. Jesus não chamou-nos para sermos deixados de lado. Jesus não chamou-nos para sermos fracassados, não. Jesus nos chamou-nos para seguirmos o exemplo dele. Exemplo de vitória, exemplo de glória, exemplo de progresso e de milagres e maravilhas. Mas Jesus falou: o sofrimento na vossa caminhada será algo esperado. Se recebermos, meus queridos irmãos, o mesmo tratamento que o nosso Senhor Jesus, temos honra suficiente, e isso é mais do que temos o direito de esperar. O que é sofrer por amor à palavra? O que é sofrer pela causa de Cristo? O que é sofrer pela causa do Mestre? É estar seguindo o mesmo caminho, as mesmas pisadas, tendo o mesmo exemplo ali, como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, mas é ter também uma garantia de vitória. Quando nós olhamos capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, ali Jesus está dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, através deste encorajamento que ele deu para os seus discípulos? O discípulo não é e não precisa ter medo de homens.
Porque o poder humano sobre ele é limitado. Meus queridos irmãos, quantos hoje têm medo de falar a verdade? Por quê? Medo do homem. Tem medo de pregar o evangelho, por quê? Medo do homem. Tem medo de fazer a obra do Senhor, por quê? Medo do homem. Mas Jesus fala que o discípulo não precisa ter medo dos homens, não precisa ter medo daqueles que os perseguem, não precisa ter medo do mundo que estará contra a palavra da verdade, que estará contra a palavra que o próprio Jesus pregou, a palavra de arrependimento. Quando nós olhamos o versículo 26 e o versículo 27, aqui eu vejo que os discípulos, eles devem ter intrepidez de pregar. O mundo, ele pode nos perseguir, como já está perseguindo, como já está tentando amordaçar, como já está em projeto de fechar igrejas, prender pastores e todos aqueles que pregam a palavra do Senhor. O mundo pode nos perseguir. Jesus deixou escrito isso na sua palavra. O mundo pode até nos matar o nosso corpo. O próprio Jesus foi morto. Mas o mundo não tem o poder de matar a nossa alma. O mundo não tem o poder de mudar o que nós temos no coração. O mundo não tem o poder de mudar o nosso pensamento, o nosso amor por Cristo, o nosso desejo de fazer a obra. O poder do mundo é limitado. O poder aqui nessa terra é limitado. Pode até prender, pode até nos maltratar, pode até machucar, pode até matar o nosso corpo, mas não conseguirão matar a nossa alma, não conseguirão fechar a nossa boca. Porque o poder do mundo é limitado. Mataram Jesus, mas a Bíblia diz que ele dizia antes de morrer, no terceiro dia, ele será ressuscitado. No terceiro dia, ele será levantado de novo, dentre os mortos. Meus queridos irmãos, nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Muitas pessoas hoje têm medo do homem. Muitas pessoas hoje têm medo daqueles que o perseguem, daqueles que os ameaçam, daqueles que fazem ali a sua chantagem. Não precisa ter medo de homem. Teme a Deus. Tema a Deus. Se o homem quiser que você peque contra o teu Deus, perca a sua vida, mas não perca a sua salvação. Nós devemos temer a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. E é o temor de Deus que nos livra do temor dos homens. Quando nós tememos a Deus, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós olhamos, nós interpretamos aqui corretamente a passagem, quando ela diz que nenhum volume de perseguição será capaz de impedir que estes apóstolos, esses discípulos, os discípulos de Cristo, do Messias, proclamem em público o que dele aprenderam em Cristo ou em secreto. Nada pode amordaçar, nada pode impedir, nada pode atrapalhar os planos de Deus. Hoje nós temos ali na bancada, nós temos ali no parlamento, nós temos ali na política brasileira, ali leis que estão ali para serem aprovados,
ameaças de pessoas da esquerda contra a igreja do Senhor. Mas estas ameaças não fecharão a boca daqueles que pregam a palavra do Senhor. Essas ameaças não diminuirão a salvação dos perdidos. Essas ameaças não atrapalharão a obra do Senhor. Não. Mas pode sim. Aqueles que não confiam em Cristo. Aqueles que ainda não têm a sua fé pautada na rocha. Esses podem sim, eles podem desanimar, eles podem fracassar. Por isso Jesus, ele encoraja os seus discípulos dizendo: olha, o discípulo não precisa ter medo do homem, não. O discípulo precisa temer a Deus. A pessoa que teme a Deus não tem mais nada a temer. A pessoa que tem Deus não tem nada a ter aqui neste mundo. Por quê, pastor? Porque quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E quando nós vemos o escritor dizendo que o julgamento dos homens no presente não nos assusta, pois vivemos em função do julgamento vindouro de Deus. Não é o julgamento aqui nessa terra que vai nos fazer ir ao céu ou ir ao inferno, mas é o julgamento divino no dia do juízo final, que vai sim dizer: venha, filho meu, entre para as mansões eternas, ou apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Quantas pessoas hoje estão deixando de obedecer a Deus para obedecer às coisas erradas, às leis erradas feitas pelo homem aqui nesta terra, as leis que vão contra o princípio, as leis que vão contra a família, as leis que vão contra a vida, as leis que o homem tem feito, manipulado, aconselhado pelo próprio diabo. Sim, quantas pessoas hoje, de medo do homem, têm deixado de obedecer a Deus, têm deixado de agradar a Deus. Eu quero dizer para você: agrade a Deus, mesmo que o homem não venha a se alegrar pela tua decisão, mas agrade a Deus, seja aplaudido no céu. Hoje nós vemos pessoas querendo ser aplaudidas na terra. Hoje nós vemos pessoas querendo ser reconhecidas na terra. Hoje nós vemos pessoas querendo ter o nome escrito aqui na calçada da fama dessa terra. Mas eu quero dizer para você, meu querido ouvinte que está ouvindo nesse momento, melhor importa é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Terceiro conselho que Jesus dá de encorajamento aos discípulos: ele diz que o discípulo não precisa ter medo das circunstâncias. Mas pastor, vão me prender? Não precisa ter medo da prisão. Paulo foi preso, não precisa ter medo da prisão, não precisa ter medo. Pedro foi preso, os discípulos, a maioria deles foram presos e mortos. Por que nós não podemos ter medo, pastor, das circunstâncias? Pois a nossa vida é preciosa para Deus e está sobre os seus cuidados. Quando a nossa vida está sob o cuidado de Deus, nós não precisamos de cuidado humano, não precisamos de cuidado dessa terra. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Mas para ter os anjos do Senhor acampados ao nosso lado, precisamos temer a Deus, obedecer a Deus. Quando a Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 29 até o 31, nós vimos que nem um pardal, cujo valor é tão pequeno, mas nem um pardal pode cair em terra sem o consentimento do nosso Pai. Então por que você muitas das vezes se preocupa?
Porque muitas das vezes você servindo a Deus, você se preocupa com o que o homem pode fazer por você, com o que o homem pode te ameaçar. Não. Não precisamos temer as circunstâncias, porque valemos muito mais para Deus do que para o homem aqui nessa terra. Valemos muito mais para Deus do que para o homem aqui nessa terra. O homem não fez nada para nos tirar do laço do passarinheiro. O homem não fez nada para nos tirar do charco de lodo. O homem não tinha condição de nos salvar e muito menos de perdoar os nossos pecados. Mas Deus sim. E a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 16 de João, que diz bem assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém já fez alguma coisa por você? Quando eu olho para o ser humano, eu vejo o ser humano tão falho, eu vejo o ser humano tão incapaz, eu vejo o ser humano tão impotente. Quando você está doente, quando você está desencanado pela medicina, o ser humano não consegue fazer nada por você. Quando você está ali endrogado, quando você está ali jogado da sarjeta, ali com o corpo cheio de álcool, ali bêbado, ali quando você está em overdose química por causa das drogas, quando você está com problema no teu casamento, o advogado não dá conta, o juiz não dá conta, a autoridade não dá conta, pai e mãe não dá conta, alguém que dê conta, eu apresento a você Jesus. Jesus é o único que pode mudar a situação das nossas vidas. Então para que você vai esperar do homem alguma coisa, se o homem não tem nada para te oferecer? Se ele tem alguma coisa, foi porque Deus deu para ele. Não podemos ter medo das circunstâncias. Se servimos a Deus, nós devemos confiar em Deus. Mas pastor, eu estou enfrentando um deserto. Você confia em Deus? Confia. Está servindo a Deus? Estou servindo a Deus. Então espera que Deus estará te abençoando aí no deserto que você está. Até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E nenhum deles se perderá. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 21, versículo 18, que a Bíblia diz bem assim, ó. Lucas, capítulo 21, versículo 18. Olha só o que a Bíblia fala, que diz bem assim: mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Se Jesus está dizendo que um fio de cabelo tem valor, não vai se perder, é porque Ele valoriza as nossas vidas, é porque Ele sabe o preço que Ele pagou para nos salvar. Mas o homem sabe o preço que custa uma vida? Não, o homem não sabe o preço de uma vida. O homem não sabe o valor que tem uma alma, mas Deus sabe. Jesus sabe o valor que tem uma alma. O preço de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia fala isso. O valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas para o mundo, mas para as pessoas que não servem a Deus, para as pessoas que estão ali no pecado, para as pessoas que estão ali influenciadas por Satanás, para eles a alma não vale nada. Por isso que eles concordam ali em aceitar o aborto, eles concordam em tirar a vida de crianças, eles pouco se importam com isso, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Jesus fala para os seus discípulos: não precisam ter medo das circunstâncias, porque a vida de vocês é preciosa para Deus e não para os homens. Os homens nunca vão valorizar
a sua vida, mas Deus valoriza. Quando nós olhamos a palavra de Deus no capítulo 10, versículo 32 e 33, nós vemos que Jesus, aconselhando os discípulos, encorajando os discípulos, ele diz que o discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra. Coragem para que Jesus o confesse diante do Pai que está no céu. O que ele quer dizer com isso, pastor? Aquele que negar a Cristo aqui na terra será negado no céu. Aquele que não confessar a Cristo aqui na terra não será confessado no céu. Meus queridos irmãos, quando nós vemos a palavra do Senhor dizendo, mesmo que o discípulo no cumprimento da sua missão seja preso, seja torturado, seja ali, seja pressionado, seja chantageado, ele não deve negar a Cristo diante dos homens. Não deve fazer que nem Pedro fez ali no pátio, quando era para ele estar dizendo, eu conheço o mestre, ele é o meu mestre, ele é o meu Senhor e Salvador. Não, ali os discípulos, ali o próprio Pedro, ele estava sendo pressionado pelo povo do pátio, dizendo, tu és um deles, a tua fala denuncia, e Pedro dizia, não sou não. Eu não conheço esse homem, não sei do que você está falando. Quantas pessoas hoje têm negado a Cristo por tão pouco? Quantas pessoas hoje têm negado de dizer que são servos de Cristo? Têm negado a sua palavra, têm negado o seu testemunho, têm negado pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo? Têm se envergonhado da mensagem da cruz? Meus queridos irmãos, no capítulo 10, versículo 32 até o 33, a Bíblia nos diz que ali aqueles que negarem a Cristo aqui nesta terra, Ele mesmo negará diante do Pai. Versículo 32 e 33 diz, portanto qualquer que confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. 33 agora. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Meus queridos irmãos, quantas pessoas têm negado a Cristo por tão pouco? Quantas pessoas têm abandonado a Cristo por tão pouco? Quantas pessoas, por causa da circunstância, preferiram deixar Jesus e voltar atrás? A confissão na terra, meus queridos, produz confirmação no céu. Não importa qual for ali a consequência aqui nessa terra. Mas pastor, eu vivo num país aonde é proibido confessar Cristo como Salvador. Eu quero dizer para você, perca a sua vida nessa terra por amor a Cristo, do que você tentar ganhar a vida aqui nessa terra e perder a vida eterna no céu. A confissão na terra produz confirmação no céu, mas a Bíblia fala também que a negação na terra produz reprovação nos céus. Quantas pessoas chegarão no céu, terão querendo entrar no céu, e Jesus vai falar, não vos conheço. Mas como não conhece? Não vos conheço. Lá na terra você me negou, lá na terra você teve vergonha de mim, lá na terra você não me aceitou, lá na terra você não me recebeu. A Bíblia diz que um dia nós estaremos diante do trono do julgamento, quando as recompensas serão distribuídas. Em 1 Coríntios, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, se não me foge a memória, ali diz bem assim, capítulo 5, versículo 10, porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquiadores, ou com os idólatras,
Coríntios, nós vemos também o escritor aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, que fala bem assim a palavra do Senhor. Olha só, como então eles invocarão aquele em quem não creem? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Pastor, mas se eu pregar a palavra de libertação, vai ter muita gente que vai aceitar, mas vai ter muita gente que não vai aceitar. Pregue. Pregue porque alguém precisa ouvir a palavra da verdade. Pregue sem esperar aceitação de homens, sem esperar agrado da plateia. Pregue a verdade. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 14, ali diz: como invocarão se não há quem pregue? Se não há quem fale? Como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar. Mas pastor, o senhor não viu o exemplo de Estevão? Estevão estava pregando que Jesus ressuscitou, que Jesus na qual o povo judeu matou, ele ressuscitou. O que aconteceu com ele? Na praça pública, ali nós vemos ele sendo morto, apedrejado, mas pregou a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando ele estava ali sendo apedrejado, ele conseguia ver a glória do céu, a glória do céu ali, o céu se abrindo diante dele. Os servos fiéis, meus queridos irmãos, eles ouvirão seu Senhor dizer: muito bom servo, bom e fiel. Aqueles que são fiéis à palavra do Senhor, aqueles que não se intimidaram com as ameaças dessa terra, aqueles que não se preocuparam com as circunstâncias, mas sabiam que iria acontecer, sabiam que iriam ser perseguidos, sabiam que iriam ser levados aos sinédrios para ser julgados, sabiam que iriam levar a prisões, sabiam que seriam mortos, sabiam. Mas eles estavam fazendo isso por prazer, prazer ao mestre, prazer à obra do Senhor. Esses, naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia do acerto de contas, no dia do tribunal de Cristo, nós veremos eles ali, ouvindo a voz do Senhor, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Oxalá que nós possamos ouvir essa chamada, oxalá que nós possamos ouvir essa chamada. Mas quando, pastor, para nós ouvir essa chamada, nós temos que fazer uma coisa aqui nesta terra. Capítulo 10, versículo 34 nos ensina de uma renúncia imperativa, e Jesus, ele ensinou os seus discípulos a renunciar. Ser discípulo de Cristo não é um programa ameno, não, mas é uma chamada, é um chamado para o sacrifício, como ovelhas levadas ao matadouro. E Jesus mesmo falou: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus, nesse texto, capítulo 10, versículo 34, aos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais, os irmãos ali já acompanhem e compartilhe esta live, compartilhe e ali dê seu comentário, ali peça seu pedido de oração, mas não deixe essa palavra ficar somente aqui para você. Envie essa mensagem para aqueles que precisam também ouvir essa palavra. Jesus, nesse texto e apreço, ele fala sobre algumas verdades solenes que comentamos aqui. Primeiro, sobre a renúncia. Pastor, quando nós falamos de renúncia, nós precisamos entender uma coisa. No capítulo 10, versículo 34 até o 36, Jesus fala que aqui a renúncia
servir a Cristo causa divisão dentro da própria família. Pastor, mas isso tem lógica? Vamos ver o que a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 34. Olha só, capítulo 10, versículo 34 até o 36, diz bem assim, ó. Acompanha na sua Bíblia, você que está aí no Instagram, no YouTube, e você que está aí no Facebook. Capítulo 10 de Mateus, versículo 34 até o 36, diz bem assim, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada, pastor. O que diz o versículo 35? Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Pastor, então quer dizer que eu escolhendo servir a Cristo, eu vou arrumar inimigo dentro da minha própria casa? Sim, você vai arrumar inimigos dentro de sua própria família. Vai ter famílias que não aceitam. Vai ter pai que não aceita a filha servir a Cristo. Por quê? Porque o pai é um idólatra. Porque o pai, ele serve a deuses estranhos. Serve a idolatria. Serve a outros deuses. Não vai querer permitir. Vai expulsar, vai desprezar, vai rejeitar. Mas você pode até ser rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa ou pelo filho, por causa de Cristo. Mas eu quero dizer para você que Cristo não te desprezará. Cristo não te deixará sozinho. Jesus, ele não veio para estabelecer paz. Hoje nós vemos aí o acordo, hoje nós vemos um cristianismo ali entre uniões de várias denominações. É um idólatra cultuando junto com o cristão, é ali um idólatra cultuando, não tem comunhão. A Bíblia diz que não tem comunhão, e se está havendo comunhão, é porque está havendo acordo e aliança. Mas a Bíblia diz: não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre sinagoga de Satanás com o templo de Deus. Não há comunhão. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não vão andar. E quando eu olho a palavra de Deus, o capítulo 10, versículo 34 a 36, Jesus, ele fala que ele não veio para estabelecer paz, para estabelecer ali uma paz a qualquer preço. Não, então vamos fazer um acordo aqui. Então aqui, ó, ambos os lados estão de acordo, então tá bom. Vamos. Não, Jesus não veio para fazer medida provisória, não. Jesus não veio para fazer acordo, cambalacho. Olha, então eu vou tolerar isso para salvar o Senhor. Jesus veio para pregar a verdade, doa quem doer. Jesus não veio para passar a mãozinha na cabeça de pecador. Jesus não veio para tolerar pecado de ninguém. Mas ele veio para trazer a espada da divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nogra, a sogra e a nora. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o evangelho, ele é recebido por uns, mas ele também é rejeitado por outros. E isso, meus queridos irmãos, levanta a perseguição dentro da própria família. E assim os inimigos do homem, a Bíblia diz que serão os da própria casa. No capítulo 10, versículo 36, nós vemos. O próprio Jesus foi perseguido pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios irmãos. Pela sua própria cidade ele foi expulso. Ele mesmo disse que o profeta da casa não faz milagre, porque não creram nele.
dele. Quando nós olhamos a palavra de Deus, eu vejo que não é sentimentalismo piegas que Cristo prega, meus queridos. Nem passa a qualquer preço. Não, a cruz de Cristo é a resposta à oferta do diabo de fazer concessões ao domínio mundial. Não, Senhor, não aceitaremos. Para Cristo, o reino de Deus é retidão viril e não mero sentimentalismo. Quando nós olhamos que quando ele diz aqui que não é o discípulo que tem de tomar a espada, mas é o inimigo que usa a espada. Não é o discípulo que tem de tomar a espada, não. Nós não podemos fazer que nem Pedro quis fazer. Lá no Monte das Oliveiras, quando vieram prender Jesus, nós olhamos ali, o Pedro, ele sacou a espada e quis ali guerrear com os soldados ali, mas não era para guerrear, não era para usar a espada, porque a Bíblia fala que aquele que usa a espada, com espada será ferido. A guerra que nós enfrentamos a cada dia aqui nessa terra é uma guerra que nós só venceremos se tivermos com armamento espiritual que nós encontramos lá no almoxerifado de Efésios capítulo 6, versículo 10. Ali está todas as ferramentas que nós precisamos: capacete, couraça, espada, escudo, sandália. O inimigo, meus queridos irmãos, ele quer exterminar o cristianismo. O inimigo, ele quer amordaçar o cristianismo. O inimigo, ele quer afrontar o cristianismo. Ele quer prender os profetas que ainda estão pregando contra a palavra da mentira, contra o homossexualismo, contra a prostituição, contra a mentira, contra ali o alcoolismo, contra tudo, ali o que for pecado, ali que o inimigo ele quer amordaçar, para que não seja pregado a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura. O inimigo não quer, porque se pregar, vão ouvir, e se ouvir, vão crer, e se crer, vão ser libertos. Então ele vai levantar perseguições, ele vai levantar ali afrontas, e a luta até os extremos é a consequência natural e necessária da atuação de Jesus. Se levantaram contra Cristo, mataram Cristo, judiaram de Cristo, cuspiram em Cristo. E muitos daqueles que fizeram isso com o meu Cristo, com o teu Cristo, eles foram beneficiados também, mas não souberam ser gratos. Quando nós falamos que Cristo, ele causa divisão dentro da própria família, nós vemos que Cristo, ele exige também uma coisa muito difícil de nós fazermos, mas nós precisamos fazer. No versículo 37 diz: o que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso quer dizer o quê? Não está dizendo para você odiar o teu pai e a tua mãe, não está dizendo para você odiar os teus filhos, não está dizendo, não, ele está simplesmente dizendo: eu quero estar em primeiro lugar na tua vida, eu quero estar em primeiro plano na tua vida. Precisa haver renúncia. O amor à família é natural, mas se o pai e a mãe, filho ou filha,
Quem você escolhe? Quem você vai escolher? Deixa eu dar um exemplo. O próprio Jesus, ele falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pastor, o que diz a mulher de Ló? Qual é o exemplo que ela deixou para nós? A mulher de Ló, quando o anjo do Senhor estava tirando eles de Sodoma e Gomorra, Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra, mas ela começou a sentir desejo de voltar. E o anjo falou: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. E a mulher de Ló, ela olhou para trás. Quantas pessoas hoje, em vez de escolher a salvação, escolheram olhar para trás, escolheram as má amizades, escolheram o mundo, escolheram o pecado, escolheram a vida fácil. Mas para nós alcançar o céu, meus queridos irmãos, você que me ouve neste momento, para você alcançar o céu, você precisa fazer uma escolha. E essa escolha você vai ter que aceitar uma coisa e rejeitar as outras. A quem você escolhe? Nós devemos escolher a Cristo. O nosso amor a Cristo deve estar acima do nosso amor à família. O nosso amor a Cristo deve estar acima do nosso amor ao dinheiro. O nosso amor a Cristo deve estar acima do nosso amor ali à empresa. O nosso amor a Cristo deve estar em cima do nosso amor de todas as coisas dessa terra. Nós precisamos amar a Cristo em primeiro lugar e acima de tudo. Quem ama o pai e ama a mãe, filho e filha, mais do que a Cristo, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz que não é digno dele. Quando nós vemos a história de Abraão, Deus faz ali uma prova com Abraão. Nós vemos Deus chamando Abraão em Gênesis. Ali nós vemos Deus chamando Abraão e falando: Abraão, levanta-te, e eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. Deus chama Abraão para fazer essa prova. E nós vemos aqui a Bíblia dizendo que Abraão, ele se levantou. Abraão se levantou e foi sacrificar o seu filho. A Bíblia diz, no capítulo ali, se não me foge a memória, capítulo 22, versículo 2, Deus pede para Abraão: eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Mas pastor, por que Deus pediu o Isaac, o riso daquela família? Por que Deus pediu em sacrifício? Deus pediu por quê? Porque ele aceita sacrifício humano? Não. Deus não aceita sacrifício humano. Mas Deus queria testar a fé de Abraão. Deus queria testar para ver quem é que estava por prioridade na vida de Abraão. Deus queria ver quem é que Abraão amava mais. Se era o seu filho em primeiro lugar, ou se era Deus em primeiro lugar. E quando nós vemos ali o Abraão, ele subiu do Monte Moriá e colocou o Isaac no altar. E quando ele ia sacrificar o Isaac, Deus gritou e disse: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora eu sei que temes a Deus. Abraão provou que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Quantas pessoas hoje amam mais as coisas dessa terra, amam mais o seu carro, ama mais a sua namorada, ama mais a sua esposa, o seu filho, ama mais o dinheiro do que o próprio Cristo? Nossos familiares, meus queridos irmãos,
não pode ser transformar em nossos ídolos, não. A quem nós devemos adorar é a Deus. A Bíblia diz que aquilo que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração se torna o nosso Deus. Então o que está em primeiro lugar no nosso coração precisa ser o nosso Deus. Temos de estar pronto para fazer aquilo que o Lutero, ele exortou os cristãos. Lá no período da Reforma, ele disse uma frase tão interessante, que ele falou bem assim: se temos de perder os filhos, se temos de perder bens, mulher, embora a vida vá, por nós, Jesus está. O que ele quis dizer? Se tivermos que abrir mão, se tivermos que deixar ali, em segundo plano, por causa de Cristo, Cristo estará conosco. Não estou dizendo que você é para se apartar, não estou dizendo que é para você desprezar, não, eu estou dizendo que você será desprezado por essas pessoas por escolher a Cristo. Eu estou dizendo que muitas pessoas estarão desprezando você por causa que você escolheu Cristo em primeiro lugar. Você renunciou às coisas dessa terra por causa do amor a Cristo. E quando nós vemos Jesus, ele encorajando os seus discípulos a renunciar. Quantas pessoas hoje não conseguiram cumprir o seu chamado ministerial? Por quê? Por causa de A, B e C, por causa de familiares, por causa de quê? Por causa de sonhos profissionais, por causa de sonhos materiais. E o projeto que Deus teve na tua vida, na tua família, no teu ministério, ficou engavetado, porque você escolheu deixar Cristo de lado, o ministério de lado, a obra de lado, e você escolheu colocar no lugar de Cristo os teus desejos. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou: é preciso renúncia, ter uma vida de renúncia. Mas eu preciso sepultar meu pai, eu vou esperar primeiro cuidar, eu vou esperar primeiro o pai morrer para depois eu fazer a obra, eu vou esperar primeiro me formar, eu vou esperar primeiro me aposentar, eu vou esperar primeiro. Ei, a Bíblia fala, Jesus falou: deixa os mortos, te sepulte os mortos. Você, siga-me, renuncia. Quem sabe você está me ouvindo nessa hora? Quem sabe você que tem um chamado está me ouvindo nessa hora? Você que Deus tem um plano na tua vida, está me ouvindo nessa hora? E as coisas não estão indo bem. Mas por que não está indo bem, pastor? Porque você escolheu as coisas dessa terra e deixou as coisas de Deus de lado. Deus já podia estar te usando faz tempo, mas Ele nunca esteve por prioridade na sua vida. Ele nunca esteve por primeiro plano na sua vida. Você só procurou Ele para se beneficiar, mas nunca para se colocar à disposição dEle. Quando a palavra de Deus, aqui no capítulo 10, versículo 38, nós vemos que além de Cristo encorajar os discípulos a dizer que precisa haver renúncia, Ele também fala para os seus discípulos que precisa haver sacrifício. Ser cristão exige sacrifício. Estou falando verdadeiro cristão, porque hoje tem cada cristão ali que misericórdia. Mas o capítulo 10, versículo 38 diz: e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Que cruz é essa, pastor? Que cruz é essa? É os teus problemas? Não. Que cruz é essa, pastor?
pastor, a cruz que Jesus manda você carregar é a vergonha que muitas das vezes você vai passar diante dos teus amigos. Mas você não vai se envergonhar, mas eles vão se envergonhar de você. A própria palavra diz que para os gregos, para os romanos, a palavra de Deus era, a mensagem da cruz era escândalo, era vergonha. Mas o apóstolo Paulo falava: eu não me envergonho do evangelho da cruz, que é a salvação de muitos. Mas quantos hoje têm vergonha? Quantos hoje têm vergonha de se identificar com a cruz, se identificar com Cristo, se identificar com a palavra, obedecer, ser a diferença nesse mundo corrompido de pecado? Procura-se a igreja, e sabe aonde ela está? Lá no meio do mundo. E vão procurar o mundo. Sabe onde é que está sendo encontrado hoje? Dentro das igrejas. Jesus, ele deixa bem claro, meus queridos irmãos, que o caminho, irmãos, o caminho do discipulado é tomar a cruz e segui-lo. Não é você andar no seu caminho, não é você andar da sua maneira. Eu vou seguir a Deus assim, desse jeito, porque senão eu não vou mais. Se você não se moldar com a palavra não vai se moldar com você. É você que tem que se moldar com a palavra. E a vida para se moldar com a palavra é uma vida de sacrifício. É uma vida de renúncia. Para você ser seguidor de Cristo, ou cristão, ou seguir a Cristo as pisadas do Mestre, você vai ter que renunciar este mundo. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos aqui, no capítulo 10, versículo 38, ali, nós vemos que é a primeira vez que Jesus usa a palavra cruz nesse Evangelho. Quando nós vemos falar sobre cruz, a cruz era um instrumento de morte. Quando Jesus fala tomar a cruz, significa enfrentar o maior sacrifício. Jesus, ele tomou a cruz, mas essa cruz que Jesus tomou não era dele. Essa cruz que Jesus carregou não era dele. Essa cruz pertencia a nós. Jesus, ele morreu morte maldita de cruz, mas ele não era maldito, ele não era pecador, ele não era ali, ele não tinha defeito. Mas por que ele foi morto? Ele foi morto para dar-nos o direito de viver. Tomar a cruz significa enfrentar o maior sacrifício. É não considerar a vida preciosa para si mesmo. Quando a Bíblia fala, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me, é dizer que você vai sofrer. Nas palavras nós vemos aqui que o discípulo, ele precisa estar disposto a sofrer. Sofrer, pastor, a morte de mártir, como um criminoso sentenciado, forçado a levar o madeiro da cruz ao lugar da execução. É você, e como nós vemos Jesus, a Bíblia diz que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Aqui nós temos uma chamada de atenção para o fato de que há uma cruz para cada um de nós, de modo que ela pode ser considerada a sua cruz, mas a diferença é que a nossa cruz não nos levará à morte pelos pecados. Por quê? Porque Jesus já morreu por nossos pecados. Mas a nossa cruz pode nos levar à morte nessa terra, mas não à morte espiritual, não à morte eterna.
carregando a cruz de cada dia. Nós devemos seguir quem, pastor? Nós devemos seguir após Jesus. E seguindo após Jesus, carregar uma cruz sem seguir a Cristo é algo absolutamente miserável. Não adianta você carregar a sua cruz e ir na direção errada. Não adianta você dizer que é cristão, carrega a cruz, tem vida de sacrifício, mas não segue as pisadas do mestre. Você quer carregar a tua cruz de qualquer maneira? Não vai dar certo. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo, siga as pisadas do mestre, siga o caminho da verdade e a vida. Quando nós olhamos que a cruz, quando nós olhamos que Cristo, ele exige sacrifício, nós vemos também que Cristo, ele mostra que seus valores estão em oposição aos valores deste mundo. Capítulo 10, versículo 39 diz: o que encontrar a sua vida, perderá, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que no mundo, meus queridos irmãos que nos assistem agora, no mundo, quem acha a vida, ganha. No reino de Deus, quem ganha a vida, perde. Perder a vida por causa de Cristo é ganhar. Quando você deixa de fazer as coisas para Deus, para você cuidar da tua saúde, para você querer ganhar mais dinheiro, para você querer fazer as coisas para você, eu quero dizer, você até pode estar ganhando aqui nessa terra, mas está perdendo no céu. Agora, quando você gasta a sua vida, quando você gasta a sua saúde, quando você entrega tudo para o Senhor, o que quer dizer, pastor? Quer dizer que você pode perder as coisas aqui nessa terra, mas você está perdendo por causa de Cristo. Você está deixando de lado por causa de Cristo. Aqui nessa terra você chora, mas você irá sorrir no amanhã, lá na eternidade. Assegurar a sua vida, negando a fé, sob perseguição ou de outra maneira, conformar-se com o mundo à custa da sua própria consciência, é perder a vida. É perder a vida. É perder a salvação. É perder a entrada no reino de Deus. Quando nós olhamos Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante, nós vemos ali Satanás chegar para Jesus lá no deserto, oferecer os reinos desse mundo, todos os reinos desse mundo. Jesus não negociou, Jesus não aceitou. Quantas vezes você recebeu propostas e você deixou o reino de Deus pelo reino desta terra? Você deixou de adorar a Deus para adorar as coisas dessa terra. Você deixou de louvar a Deus para ser louvado aqui nessa terra. Deixou de testemunhar a Deus aqui nessa terra. Mas há uma recompensa garantida para aqueles que forem fiéis até a morte. Quando eu vejo Jesus, ele encorajando os seus discípulos, eu vejo que depois de ele falar sobre a renúncia que os discípulos devem fazer para seguir a ele, agora eu vejo Jesus, ele concluindo ali aquele ensino, ele concluindo ali o seu discurso, mencionando as recompensas que os seus discípulos receberão se forem até o final. Quando nós olhamos a palavra de Deus no
40, nós vemos que o discípulo tem a recompensa de representar aquele o que o envia. Irmão, você já viu que privilégio? Você já viu que privilégio? A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o nosso trabalho aqui na terra, e Deus não permitiu. Deus deixou para nós fazer. Nós, meros barro, nós, meros pecadores, nós, meros excluídos da presença do Senhor, Deus deixou para nós pregar o seu evangelho. Deixou para nós levar a sua palavra no coração e pregar a toda criatura. Deus deixou para nós sermos testemunha. Existe a falsa testemunha. Jesus, quando foi entregue ali para ser morto, a Bíblia diz que o Sinédrio pagou 2 falsas testemunhas para mentir contra Jesus. Mas Deus nos chamou para ser fiéis testemunhas. Sabe o que é fiel testemunha? O apóstolo Paulo fala: tenho guardado em vaso de barro esse tesouro. Deus, Ele nos escolheu para quê, pastor? Para representarmos a Ele aqui nesta terra, através do Espírito Santo, sermos representantes do céu, com a sua palavra. Com a sua palavra, nós falamos o linguajar da nossa nação. Com a sua palavra, nós entendemos das leis celestiais. Com a sua palavra, nós conhecemos Deus e tornamos Ele conhecido aqui nessa terra. Com a sua palavra, nós representamos o céu aqui nessa terra. O discípulo é pequeno. O discípulo é vulnerável, o discípulo é frágil. O discípulo, ele não tem valor se ele não estiver seguindo o seu mestre. Mas a Bíblia diz que quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Isso quer dizer o quê? Vós vou pregar em meu nome. Vós vou pregar em meu nome. Em meu nome vós expulsarão o demônio. Em meu nome vós colocarão a mão sobre os enfermos e o curarão. Em meu nome vocês salvarão almas para o reino dos céus. Vocês serão representantes do céu na terra. Aonde vocês estiverem, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Aleluia! Eu estarei no meio de vós. Você pode até ser pequeno, você pode até não valer nada aos olhos humanos, mas para Deus você é um vaso de ouro. Para Deus você é a menina dos olhos dele. Para Deus você é o representante, o atalaia, o porta-voz do céu aqui na terra. E a palavra de Deus diz que aquele que vos receber está recebendo o Pai. Aquele que os desprezar está desprezando o Pai. Logo, o discípulo que vai fazendo a obra representa a Deus, o Deus que envia ali para a obra. Tu tem ali a autoridade, você tem ali a autoridade de quem o enviou, você tem ali a proteção de quem o enviou, você tem ali o respaldo de quem o enviou. Aquele que o comissionou para a boa obra, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas aquilo que prometeu. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, ainda no capítulo 10, versículo 41, a Bíblia diz também que aqueles que recebem os enviados de Deus
também receberão galardão semelhantes ao dos enviados. Meus queridos irmãos, quantas vezes pessoas têm fechado as portas para os enviados de Deus? Quantas vezes pessoas têm fechado a porta até para o próprio Deus? Em Apocalipse capítulo 23, capítulo 3, versículo 23, ali 21 a 23, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem recebe um profeta enviado por Cristo, recebe o galardão de profeta. Abre as portas para o reino de Deus, abre as portas para a obra missionária, abre as portas para fazer algo para Deus aqui nessa terra. Ainda é tempo. Quem recebe um justo, recebe galardão de um justo. A Bíblia, ela é muito clara, quando fala no versículo 41, o que recebe um profeta, em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta. O que recebe um homem justo, em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. Isso está na Bíblia. Isso foi Cristo que falou. Aqueles que recebem os enviados de Deus receberão um galardão semelhante aos dos enviados. Outra coisa que Jesus também ali falou para os seus discípulos, encorajando os seus discípulos, ele disse: aqueles que cuidam dos enviados de Cristo não perderão o seu galardão. Oh, meu Pai! Capítulo 10, versículo 42, a Bíblia diz: e todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, apenas em meu nome, de um discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aí eu pergunto: o que você tem feito pela obra do Senhor? O que você tem feito pela casa do Senhor? O que você tem feito, meus queridos? Aqui Jesus está exortando não somente aqueles que estão indo fazer a obra, mas também aqueles que receberão, aqueles que manterão, aqueles que estarão ali intercedendo por aqueles que estão na obra. E a Bíblia fala que o menor ato de serviço ao menor discípulo de Cristo será recompensado como se tivesse sido prestado ao próprio Cristo. E aqui no versículo 42 diz: um copo de água fresca. Água você encontra muitas das vezes em qualquer lugar ali, mas aquele que der um copo de água já vai receber um galardão, como que se estivesse dando para o próprio Cristo. Tem um versículo na Bíblia que diz bem assim: tive fome e não me deste de comer, tive nu e não me vestiste, tive sede e não me deste água. O que nós estamos fazendo para a obra do Senhor, para o reino de Deus? Até mesmo o gesto mais singelo de oferecer um copo d'água fria a um mensageiro de Deus, a Bíblia diz que não ficará esquecido aos olhos de Deus. Você tem sido um copo de água? Você tem sido um copo de água fresca àqueles que estão fazendo a obra do Senhor? Ou você tem sido um vaso de fel, um vaso de vinagre, um vaso de amargura para aqueles que estão fazendo a obra do Senhor? Porque quando Jesus pediu que estava com sede lá na cruz do Calvário, ninguém deu água para Jesus beber. A Bíblia diz que ofereceram vinagre para Jesus. Então Jesus fala: eu sofri, mas eu venci. Vocês também vencerão.
Mas aqui a Bíblia fala, o próprio Jesus diz, aqueles que se pelo menos der um copo d'água para um dos meus enviados, um dos meus pequeninos, não ficará sem galardão. Esse de modo algum ficará sem galardão. Meus queridos irmãos, o que nós temos feito para a obra do Senhor, o que nós temos feito por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aonde que nós estamos construindo o nosso reinado, aonde que estamos colocando o nosso Cristo em primeiro lugar da nossa vida, ou em segundo plano. Mas Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, ele não deixou de encorajá-los. Para fazer a minha obra, é necessário renúncia. É necessário renúncia. É necessário sacrifício. É necessário fazer algo a mais. Eu quero orar por você nesse momento. Quem sabe você está aí do outro lado, com o teu chamado em pausa, com o teu ministério em pausa. Pastor, eu pensava, pastor, eu queria terminar primeiro isso, eu queria primeiro construir isso, eu primeiro queria fazer isso, eu quero adquirir isso, eu quero fazer isso primeiro, eu quero ganhar melhor primeiro. Quantas pessoas pensaram em ganhar melhor, para fazer melhor o reino de Deus, e acabaram esfriando quando eles não ganhavam, quando eles não tinham nada. Eles eram bem mais fervorosos, eles eram bem mais amantes da obra do Senhor, eles tinham o seu primeiro amor, mas eles começaram a querer colocar as coisas dessa terra em primeiro plano, e começaram a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Ah, Deus vai entender. Ah, Deus vai me perdoar. Ah, Deus vai entender. Aí eu pergunto, e o que Deus quer? E o que Deus precisa fazer contigo? E o que Deus tinha projetado para a tua vida, para o teu ministério? Quando é que Ele vai poder fazer? Quando é que você vai se colocar à disposição? Será que ainda há muito tempo? Será que temos muito tempo ainda para dizer, eu vou esperar um pouco ainda para fazer algo para Deus? Não temos mais tempo, meus queridos irmãos. Não temos mais tempos. A hora é agora. Precisamos arregaçar as mangas agora. Precisamos pregar agora. Precisamos investir na obra do Senhor agora. Precisamos ganhar almas agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que tu pode fazer agora. A seara é grande e poucos ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros. Mas quem sabe o Senhor só está esperando você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Perca a sua vida aqui nessa terra, mas não perca o céu. Porque aquele que ganhar a sua vida nessa terra, não conquistará o céu. Mas aquele que perder a sua vida nessa terra, por amor a Cristo, ganhará o céu. Eu quero orar por você nesse momento. Você que precisa das orações, enfermos, você que precisa de uma vitória, você que precisa de um milagre, você que precisa que Deus entre com providência em uma causa, quem sabe a causa é injustiça, causa na família, causa no seu trabalho, na sua empresa, nós vamos orar por você. O nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele pode
Ele pode abrir essa porta que você precisa. Ele pode te dar essa vitória. Ele pode derrubar essa barreira que está te impedindo de fazer algo para Deus. Ele pode te fazer isso. Levanta a tua mão para o céu. Você que deseja aceitar a Jesus como Salvador, entregar a sua vida para o Senhor nesse momento. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor. Você que deixou as coisas de Deus em segundo plano. Mas agora Deus falou contigo através dessa palavra. E você sabe que Deus está falando contigo, porque você já foi usado por Deus antigamente. Deus já te usou no louvor, Deus já te usou na palavra, Deus já te usou. E agora não pode te usar mais, por quê? Porque você deixou Ele em segundo plano. Deus fala para você nessa noite: volta ao teu primeiro amor. Volta a praticar o teu primeiro amor. Porque o Senhor precisa de você. Quer usar você. Amado Deus e eterno Pai, na Tua presença nós estamos, Pai, neste momento. Deus querido, a Tua palavra, Senhor, está alcançando os quatro cantos da terra, Senhor. Alcança os corações necessitados neste momento, Pai. Alcança cada vida, Senhor, que ouviu a Tua palavra e que vai ouvir, Senhor. Deus querido, alcança, Senhor, de uma forma completa, Pai, na qual essas vidas venham, Senhor, a se entregar a Ti, meu Deus querido, a entregar a sua vida para Ti, meu Pai, a renunciar às coisas dessa terra, a renunciar à idolatria, a renunciar, Senhor, aquilo que eles têm colocado em primeiro lugar em seus corações. Deus querido, aqueles que estão, Senhor, te aceitando neste momento como único e suficiente Salvador, recebe-os, Senhor. Senhor querido, perdoa os seus pecados, escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Deus querido, põe umas novas vestes, Senhor. Coloca, Senhor, aliança, sandálias, Pai querido, na preparação do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada família. Vai ao encontro, Senhor, operando milagre, libertando, Senhor, os drogados, libertando, Senhor, os viciados, os alcoólatras, Pai, libertando dos jogos, Pai querido, libertando da prostituição, transformando essas vidas, Pai. Nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos, Pai, por este culto abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.